Olá, pessoal! Chegamos ao último encontro do Antena, Caminhos para a Inovação no Setor Público. Nós já falamos sobre diversos temas muito interessantes sobre o assunto, conhecemos um pouco mais sobre a inovação aberta em órgãos de controle, conhecemos sobre o segmento emergente das Legal Techs e GovTechs, também falamos sobre o marco legal das startups e como elas podem se beneficiar com essa forma de contratação. E hoje falaremos um pouquinho também sobre dados com o nosso convidado, o Rodrigo Brellinger. Ele é o gerente de inovação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, obrigado, Débora. É uma honra ter você aqui com a gente. E a gente vai iniciar hoje, pessoal, trazendo a fala da Júlia Rosa. Ela vai explicar um pouquinho para nós sobre o Inova, que é o incentivador desse programa, né, desse encontro que a gente está tendo essa semana do Antena. Então, Júlia, é com você. Obrigada, Débora. Oi, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Já dá pra... já tá boa tarde, já é 1h da tarde, tá bom. Então, tudo bem? Falar um pouquinho sobre o Inova. Eu sou líder de projetos no laboratório. O laboratório é o Laboratório de Inovação do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. A gente foi criado em 2019, então é um laboratório recente ainda. E num contexto de muitas questões de dificuldades e reinvenção no âmbito da governança no estado do Rio. E a gente sempre percebe, né, a gestão do MP percebeu a questão de como a transformação digital é importante para essa reinvenção, para lidar com esses problemas cada vez mais complexos, né, no âmbito público. Então, o Inova ele surge no âmbito da ai, meu Deus do céu, travou tudo aqui. Da Subprocuradoria de Planejamento do Ministério Público do Rio de Janeiro. E exatamente porque essa questão o planejamento é extremamente importante e ter essa visão estratégica do experimento dentro do planejamento, né? E como que a gente pode responder a diversas das questões do MP, tanto na atividade fim quanto na atividade meio. Então, o Inova ele vai surgir para desenvolver esses experimentos, né, nesses dois sentidos, também fazer prospecção de inovações que estejam acontecendo no Brasil e no mundo. A gente sempre fala que não dá para reinventar a roda, e difundir essa cultura de inovação, né, dentro e fora do MP, construindo redes também. No fim das contas, inovação é algo que se constrói em conjunto, né? E nesse sentido, o Inova, aqui com o apoio técnico da Semente, a gente construiu um programa de inovação aberta, que é o Impacta, que está com as inscrições abertas neste momento. E a inovação aberta é uma das avenidas estratégicas de atuação do Inova, né? O Inova trabalha muito com essas avenidas que incluem também contratações inovadoras, por exemplo, e elas dialogam com o que a gente chama de caixa de ferramentas, né? A transformação digital, ela exige uma visão interdisciplinar. Então, nesse sentido, a gente construiu o Inova de uma maneira, de forma que a equipe fosse também interdisciplinar. Então, a gente tem uma equipe composta por área de ciência de dados, design, comunicação, novo direito público, também a questão de gestão pública, né, focando bastante a avaliação de impacto, por exemplo, e a comunicação. Então, a gente construiu o Impacta juntando essas ferramentas, pensando nisso, e traz essa questão da inovação aberta exatamente para potencializar a busca por soluções para dificuldades e problemas, e aprimorar a atuação do MPJ, né? No fim das contas, um MP que atue de maneira mais eficiente, mais eficaz, ele traz bons resultados para todo o estado do Rio de Janeiro, né? Então, o papel do órgão de controle também é dar esse exemplo, né, de como a gente pode seguir essas inovações. Então, como eu falei, né, o Impacta, ele está com as inscrições abertas, então vou falar dele mais tarde, deixar o Rodrigo falar primeiro. Mas, basicamente, a gente tem 9 desafios, então, no módulo de incubação e de aceleração. E eles incluem também questões de dados, e incluem também, então, por isso que a gente está aqui hoje falando exatamente sobre isso, como os dados vão guiar algumas dessas soluções e como a gente pode trabalhar para ter soluções mais aderentes aos desafios que nós estamos, que as startups vão construir e solucionar junto com a gente. Então, passar a palavra para o Rodrigo e obrigada.
Obrigada, Julia. Eu vou pegar só um pouquinho, Rodrigo, para a gente conhecer um pouquinho sobre os desafios do MPRJ que estão lançados no programa Impacta. Conheçam conosco agora. Agora sim, Rodrigo, está com você então, para falar um pouquinho para a gente sobre os dados, quando os dados importam, o uso eficaz e a possibilidade de produção de dados para soluções aderentes em órgãos de controle. Beleza, Débora, obrigado, viu? Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, eu estou gerente de Ciência de Dados e Inovação aqui no Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou formado em Direito, passei por uma pós de resolução de conflitos, agora passo uma pós em gestão pública. E já passei por muitos lugares aqui no MP, então tenho uma visão bem legal do Ministério Público. Já trabalhei em promotoria, já trabalhei em atendimento ao cidadão e agora estou aqui na gerência de ciência de dados. Eu vim para cá, eu estou aqui há 2 anos na gerência de ciência de dados e vim para cá para dar um pouco dessa visão do direito do negócio aqui para a gerência e também para começar o laboratório de inovação do Ministério Público de Santa Catarina, né, que foi criado aqui dentro da gerência. Né, então, eu agradeço o convite do Inova, né, Débora, a Júlia, agradeço também, na verdade, aqui o doutor Guilherme, que é o meu chefe, e né, me indicou para estar aqui hoje conversando com vocês. Então, vamos falar sobre o quê? Sobre dados, quando dados importam. E eu queria falar um pouco, eu vou fazer um recorte, na verdade, do uso de dados na nossa atuação, na atuação do Ministério Público. E para começar, eu queria falar com vocês sobre o que é e o que faz o Ministério Público, né? Eu não sei como é que é a nossa audiência aqui, mas eu costumava brincar que eu não chamo de ministério, eu chamo de mistério público, porque as pessoas não sabem muito bem o que a gente faz e o que a gente pode fazer, né? Eu gosto de resumir assim o Ministério Público como um grande defensor da sociedade. Então a gente pode, normalmente o Ministério Público é conhecido pela sua atuação criminal, né, fazer denúncia para prender alguém, né, quem prende na verdade é o juiz, mas é a gente que denuncia. Mas a gente pode atuar em muita coisa. Depois da Constituição de 88, se ampliou o leque de atuação do Ministério Público, né? Então hoje a gente pode trabalhar, né, contra a corrupção, defendendo o meio ambiente, defendendo o consumidor. Então, eu posso dizer assim, então vai desde daquela mãe que não tem uma vaga na creche municipal, até um homicídio, então alguém que, né, matou outra pessoa e a gente tem que denunciar. Então, vai tudo isso, né? Então, tem a defesa do adolescente, defesa do idoso, né, os direitos individuais indisponíveis, que é tão difícil isso, né, de falar. Então, o Ministério Público é essa instituição, é um órgão de controle, e ele atua em promotorias de justiça, né, com a atuação dele na sociedade, né, tem o promotor de justiça da cidade, da comarca, né, que vai fazer essa atuação local. Então, o Ministério Público é bem ramificado, né, ele está em cada cidade ou em cada comarca, né, aqui em Santa Catarina, por exemplo. Então, seria mais ou menos isso o Ministério Público, a gente tem começando uma base aí da onde que a gente está começando a nossa conversa, né. Então, por que os dados importam para a gente? A história do Ministério Público com dados começa há 10 anos. Esse ano a gente completa 10 anos de análise de dados dentro do Ministério Público. A gente começou na área administrativa e entregando painéis de análise de dados para a gestão, porque o procurador-geral na época entendeu que não dá para fazer gestão se não tiver dados. Então, já há 10 anos ele já pensava em uma gestão orientada por dados.
né, 10 anos atrás falar nisso, então foi bem interessante para o Ministério Público, né. Então a gente organizou os dados da casa, digamos assim, então nossos dados de recursos humanos, que às vezes estavam só no sistema e tal, a gente começou a organizar esses dados e começou a mostrar esses dados, né, trazer esses dados para conhecimento dos gestores, né, para que eles possam tomar decisões. Hoje, aqui no Ministério Público, até a criação de uma promotoria é baseada em dados, né, então é baseada em a quantidade de movimentações feitas por cada promotoria, então não é um achismo, assim, tipo: "Ah, eu vou criar uma promotoria lá na cidade X, porque eu acho que tem muito trabalho". Opa, mas não, mas se eu for ver os teus dados aqui, comparado com outra promotoria do mesmo tamanho, não tem tanto trabalho assim, né. Então não é mais baseado no achismo da percepção de alguém, né. Então a gente fez esse trabalho de casa, organizou esses dados em casa, e daí depois a gente pensou: "Ah, mas a gente precisa levar isso para a nossa atuação fim", né. Então há 10 anos, né, alguns anos atrás, a gente começou a pensar: "E como é que a gente vai atuar com dados lá na área fim?", que a gente chama de área fim, área meio seria a área administrativa, e a área fim seria essas promotorias atuando nas cidades, né, atuando junto à população. Então, porque do jeito que o Ministério Público estava, indo e da quantidade de como a gente estava sendo demandado pela população, não daria mais para a gente trabalhar, que eu digo no varejo, né. Então, por exemplo, vem aqui uma cidadã e pede vaga em creche, daí vem outra, pede uma outra vaga em creche, a gente vai entrando cada uma ação para defender essa cidadã, digamos assim, né, os cidadãos que nos procuram. A gente imagina isso, né, imagina a quantidade de denúncias, cada desmatamento. Então a gente tinha que trabalhar estrategicamente, e como trabalhar estrategicamente, deveria ser trabalhado com dados. Então, como é que isso funciona na prática, né? Quando a gente pensou em trabalhar com a sociedade, resolver problemas da sociedade com, né, com dados e uma atuação mais estratégica do Ministério Público, o primeiro passo foi pensar que a ciência de dados não se faz sozinha, né? Não dá para fazer ciência de dados só com nossos dados aqui, né? A gente precisava de outras bases. A gente precisava de cooperação, começar a cooperar. Então, teve uma questão política bastante grande do MP na época de começar a fazer convênios e começar a procurar bases de dados abertas, né, para a gente trazer para dentro do Ministério Público, para que aqui a gente pudesse fazer as análises que pudessem entregar inteligência para as promotorias de justiça, né, para que elas pudessem atuar mais estrategicamente. Então a gente começou a buscar parcerias nos órgãos estaduais. O Ministério Público de Santa Catarina tem um grande diferencial, ou posso dizer assim, dessa questão de atuação em cooperação com os órgãos estaduais. A gente coopera muito bem com os órgãos estaduais aqui em Santa Catarina, então a gente hoje tem acesso, por exemplo, dados de Secretaria de Saúde, dados de administração prisional, dados de educação. Então a gente tem uma gama de dados que a gente pode estar trazendo para dentro da instituição para entregar a inteligência lá nas nossas promotorias. Então, opa, acho que está pulando aqui. Opa, desculpa, a minha apresentação aqui deu um ruim, mas agora vamos lá. E então como é que isso funciona na prática, né? Então a gente trouxe esses dados e eu vou agora contar para vocês aqui, eu selecionei 4 casos que mostrariam um pouco como é que a gente pode estar usando dados para resolver problemas da sociedade, né? Porque o Ministério Público ele tem essa gama de atuação e ele pode ter, ele não precisa ser acionado, né, ele pode atuar preventivamente. Então, eu vou mostrar alguns casos aqui de como a gente pôde trabalhar, né, com esses dados para resolver problemas da sociedade. Covid-19 é eu posso dizer que foi um grande projeto aqui da gerência nesses últimos tempos, né. Aqui em Santa Catarina havia um grande desafio que não tinha dado nenhum estruturado dentro de saúde, principalmente de leitos e dados dos exames. Então, cada laboratório tinha sua base de dados, às vezes cada hospital tinha sua base de dados separadas. Então, no início da pandemia, o Ministério Público participou de uma força-tarefa, junto com órgãos da sociedade civil, junto com órgãos públicos. Então, reuniu uma galera para tentar resolver esse desafio. Então, no primeiro momento, a gente criou essa base de dados, né, unificando todas as bases de leitos e dos exames, né, para a gente ter uma noção de quantos infectados e tudo mais, de quanto de leito, né, para a gente poder
ter esse controle. Só que daí depois disso, fizemos toda essa análise, conseguimos juntar todos os dados, transformamos em painéis que entregamos para a Secretaria de Estado da Saúde e tal. Só que chegou um momento aqui no estado que a decisão de se abrir e fechava, a decisão para a pandemia ficou com os municípios. Daí tu imagina, vocês imaginem, né? Daí tu imagina, é bem catarinense, né? Daí vocês imaginem que tem município que tem 4.000 habitantes. Será que ele teria condições de fazer decisões baseadas em dados? Será que ele teria uma sala de situação com os dados do município dele para decidir se ele poderia abrir ou não a cidade? Então, tinha esse desafio. E o Ministério Público ajudou a resolver esse desafio junto com os outros órgãos estaduais, que a gente criou uma sala de situação digital para os municípios catarinenses. Então, cada município ia poder ver seus dados de vacinação, de leitos, né, os leitos da região, para que ele pudesse tomar decisão se fechava ou não, porque dependendo da região onde que ele estava localizado, tem ou não tem leito, né. Dados de vacinação depois, né, com o andar da pandemia, a gente começou a entregar os dados de vacinação, para que ele pudesse tomar decisão. E o mais legal de tudo isso é que, como promotor de justiça e o gestor municipal de saúde estão na mesma, tomando decisões com a mesma base de dados, não teria erro, digamos assim, né? Porque o promotor está cobrando uma coisa que às vezes o município não tem nem conhecimento. Então, não, agora não. Você tem conhecimento, você tem esses dados aqui. Então, foi muito legal. Inclusive, eu botei aqui, né, para falar um pouquinho, né, dos nossos prêmios. A gente ganhou o terceiro lugar no Prêmio CNMP 2021. Foi uma baita vitória aqui pra gente, assim, do nosso trabalho, que foi uma loucura, assim, a gente trabalhando, sei lá, não sei quantas horas por dia para tentar resolver isso. Então, outro desafio também que tinha nesse momento aqui foi que os municípios às vezes inseriam os dados lá nos programas, né, do Ministério da Saúde, e esse dado não voltava para ele conferir. Ele não sabia se tinha ido, se não tinha ido, e a gente conseguiu, o Ministério da Saúde oferecer os dados, né, para o Estado, e o Estado colocou essa base para disponibilizar para os municípios, para que eles pudessem conferir, por exemplo, número de óbitos, número de pessoas vacinadas, né? Então, daí seriam dados sensíveis, na verdade, são dados não anonimizados, né? Que foram entregues para os municípios para que eles pudessem fazer essa conferência e melhorar a inserção desses dados no programa lá do Ministério da Saúde. Acho que é o ESUS-VS, se eu não me engano. Então, um outro projeto que foi muito legal também é os diagnósticos criminais. Esse projeto foi capitaneado pelo Centro de Apoio Operacional Criminal aqui. Então, nós temos digamos, um centro de apoio que ajudam as promotorias, né, com dados, com estudos e tudo mais. Então, esse centro de apoio, ele capitaneou esse projeto, que ele reúne todos os dados de segurança pública, né? Então, tem esse convênio prévio com a segurança pública e a gente acessa esses dados. Então, hoje a gente tem acesso aos boletins de ocorrência, dados de bombeiro, dados do Instituto Geral de Perícias. Para quê? Para tentar criar uma gestão estratégica da área criminal. Ao invés de estar denunciando cada crime, né, tipo, aconteceu um furto, daí isso vem para o Ministério Público vai lá e faz uma denúncia contra o cara que fez o furto, né? Então, homicídio, violência contra a mulher. A gente começou a ter acesso a esses dados e começou a quantificar, mostrar para os promotores onde que estava ocorrendo, como estava ocorrendo, quem eram essas pessoas, para que o Ministério Público pudesse, junto com a municipalidade, com o executivo, digamos assim, o município, né? Aqui eu estou mostrando nessa figurinha aí, é um mapa de calor de Florianópolis com a seleção de furto, onde acontecem os furtos em Florianópolis. Daí, digamos assim, daí a Polícia Militar daqui de Santa Catarina está fazendo ronda, sei lá, no norte da ilha que não está acontecendo nada. E aqui no centro de Floripa tá um fervo, tá tudo acontecendo ali, mas não tem policiamento, porque tudo foi colocado para outro lado. Todo o policiamento foi colocado num lugar que não precisaria. Então, o promotor pode conversar com a Polícia Militar e ter uma ação mais preventiva, mais proativa, né? Da ação do Ministério Público, ao invés de estar entrando com uma ação de cada furto desse que acontecia. Até porque a gente ia ficar enxugando gelo, né? Então, eu acho muito legal essa visão que o Ministério Público de Santa Catarina tem, e eu acho que é uma visão que o Ministério Público brasileiro, como um todo, está tendo, nessa visão mais, nessa atuação mais estratégica,
mais focada em resolver o problema no macro e não no micro, né? Então vamos para o próximo aqui. Então eu já falei Covid-19, né? Esse projeto da criminalidade. E a gente tem um projeto de educação. Esse projeto de educação também me brilha o olho, assim, porque é muito difícil, né? Não ter escola, não ter creche. Isso é uma coisa que me dói muito, assim. Eu trabalhei no setor de atendimento cidadão e o que a gente mais recebia de reclamação era impressionante, assim. Por isso que eu falo que realmente esse projeto muda muito a vida das pessoas. É falta de vaga em escola, falta de vaga em creche. Todo ano é surreal a quantidade de pessoas que nos procuram para resolver isso. E então o Ministério Público vendo esse problema, né, tipo, isso sim é um problema de fato, nós temos tantos procedimentos que tentam resolver isso aqui pingado, digamos assim, né, no varejo. Então, como é que nós vamos resolver isso no geral? O Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, que é outro órgão de controle, criou esse programa, que é para acompanhar os planos de educação de cada município. Né? Então, os municípios eles definiram, ó, até tal data eu tenho que ter 70% das crianças em creche. Né? Eles definem isso, eles têm um plano municipal de educação, só que a gente não tinha como controlar isso, né? Cadê os dados das vagas, se as vagas foram criadas, se não foram? Então, o Tribunal de Contas faz essa coleta de dados, esses dados são públicos, né? Então, esses dados estão no site do Tribunal de Contas. Isso é muito interessante. Então, falando também da Covid-19, aqueles bancos de dados que nós criamos, eles foram todos para os dados abertos de Santa Catarina, que foi uma condição que a gente colocou do grupo de trabalho, que todos aqueles dados anonimizados, eles teriam que ir para os dados abertos, para que a população pudesse ter acesso àqueles dados e pudesse, né, por exemplo, startups e outros, também propor algum tipo de resolução daquele problema a partir daqueles dados, né. Então, a educação na meta, o Tribunal de Contas vai lá, faz essa coleta dos dados e a gente começa a acompanhar se os municípios estão cumprindo ou não o plano que eles definiram, né? Então, isso é muito legal, assim, acho que a partir desses dados, e aqui eu cito também que uma das dificuldades que a gente tem é essa questão da análise dos dados, essa cultura analítica, e a gente viu que tinha uma dificuldade até no uso do promotor, né? Na verdade, o centro de apoio que criou esse programa, que é o Centro de Apoio da Infância e Juventude, o que eles criaram a partir desses dados? Eles fizeram uma análise completa, né? E fizeram um relatório dinâmico a partir do painel que a gente criou, eles criaram um relatório dinâmico com toda a explicação do porquê que aquele município estava ou não cumprindo a meta e podia isso aqui auxiliar o promotor, assim, tipo, então o município não está cumprindo, ele pega esse relatório que já vinha pronto, né, digamos assim, que o promotor não precisaria ir lá e fazer as suas seleções e analisar, a análise já vinha pronta, juntar numa ação e, por exemplo, proibir o município. Eu vi um caso que tinha um município que queria fechar uma escola para ceder para não sei quem, porque queria ceder lá para uma empresa, enfim, que ia fazer alguma coisa, né, com aquela escola. Daí a promotora chegou: "Não, tu não estás cumprindo essa meta aqui, como é que tu vai como é que tu vai entregar uma escola? Como é que tu vai fechar uma escola se tu não tem nenhum outro plano de suprir essas vagas?". Então foi a partir de dados que ela conseguiu fazer isso, né, e tomar uma decisão até, mais macro, digamos assim, né. Eu acho que isso tem que ficar claro, assim, acho que o Ministério Público está querendo muito trabalhar nessa visão macro dos problemas sociais, né, e não mais, de repente, enxugar gelo de caso por caso, né. Então aqui, só para dar alegria aqui, a gente, depois desse projeto, a gente foram criadas mais de 13.000 vagas em creche e 6.500 vagas na pré-escola. Então esse aqui é um baita, assim, uma grande felicidade, assim, falar sobre esse projeto. Eu acho que eu estou falando muito rápido, acho que eu meti um play aqui, né, e fui sair falando. Ah, esse outro projeto aqui é a saúde fiscal dos municípios. O que era esse saúde fiscal dos municípios? Nós temos os dados de quanto o município arrecada. Qual era o desafio aqui, na verdade, né? O desafio aqui era assim: municípios pequenos que só sobrevivem com repasses do governo do estado, do governo federal, estavam renunciando receita. Renunciando receita por uma empresa que abrir, mas sem nenhuma contrapartida, renunciando receita de um terreno. Daí, mas tá errado, como é que tu renuncia receita se tu depende do estado e da União para
para sobreviver. Só que a gente não tinha esses dados. Não tinha como o promotor saber, ele tinha que oficiar para o Tribunal de Contas para saber se tinha, se não tinha. E aqui a gente conseguiu um convênio com o Tribunal de Contas e conseguimos todas as receitas municipais. Entregamos para os promotores, né? Então isso está lá na ponta. Só que da mesma forma como eu falei da infância e juventude, tinha essa questão de, tipo, tinha que o promotor lá analisar, fazer correlações com outros dados e tal. O que a gente criou junto com esse centro de apoio, que é o Centro de Apoio Operacional Tributário? A gente criou um relatório dinâmico a partir dos dados, junto com toda a análise que eles fizeram de cada município. Isso está no site do Ministério Público, Saúde Fiscal Município, se vocês colocarem, vai aparecer o relatório de cada município hoje do estado de Santa Catarina, com índices de IDH. Então, fazendo toda uma análise, né, geral desses dados, para que o promotor possa tomar sua decisão, né? Então, às vezes está lá o município abrindo mão de receita, o promotor vem aqui, ó, peraí, o relatório aqui da tua saúde fiscal está dizendo que você não está tão bem, não. Como é que tu vai abrir mão de receita, né? Então, foi muito legal esse projeto, é um sucesso, funciona até hoje. Todo ano a gente refaz esse relatório, né, para entregar para os municípios, né? Então, isso é legal também, que a população tem acesso, isso está no nosso site, né? Tanto da meta de educação quanto esse estão no nosso site. Então, a população tem acesso a isso, né? Vou lá, eu vou clicar, vou ver como é que está o meu município aqui. Então, como é que está a educação da meta 1, que seria de vaga em creche? Pô, o cara não está cumprindo. Vou falar com o vereador, né? Sei lá, vai atrás também, dá esse poder, né, para a população. Então, eu dou esse panorama, assim, o Ministério Público de Santa Catarina tem vários outros projetos, né, com análise de dados, com os dados desses parceiros. Eu citei 4 que são esses projetos um pouco mais impactantes, né, digamos, pegando o nome do projeto, o Impacta aqui do MPRJ, mais impactantes, né, saúde, educação. Mas a gente tem diversos outros projetos, que sempre focando nessa questão de resolver no macro, né? Entregar essa possibilidade para o promotor resolver no macro lá no seu município, né? Junto com o executivo, junto com os órgãos municipais. E também numa questão estadual, né? A gente tem muita atuação no estado, né? Como um todo. O Covid-19 estava aí para isso, assim, então foi muito legal a atuação, né, do diretor aqui do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos e Cidadania, o Dr. Douglas, teve uma atuação bem intensa, né, para resolver os problemas estaduais, com base nesses dados, né, tudo baseado nesses dados aqui. Então, o que poderia ter sido diferente nessa jornada toda que a gente teve, né? E o que eu, de repente, teria como desafio aqui, né? A cultura analítica foi uma coisa que pesou para a gente. Então, a gente tinha um monte de dados, a gente entregava painéis para os promotores, para os usuários, só que eles ou não tinham cultura analítica ou não tinham tempo para analisar aqueles dados e fazer suas próprias pesquisas, suas próprias correlações, né? Não tinha tempo para fazer suas análises ali. Então, foi uma coisa que a gente vem descobrindo com o tempo e está tentando resolver, né? Aumentar essa cultura analítica. Ter essas ferramentas que fazem sentido lá na ponta, né? Que às vezes a gente, faz um baita no painel, faz um baita no projeto, e aquela coisa básica da inovação, a gente não perguntou para o cliente o que ele queria, né? Então, às vezes eu vou lá e entrego um baita num painel e ele queria um relatório pronto para fazer a ação dele, porque ele não tem tempo para fazer, daí às vezes é uma briga até dentro da gerência aqui, vamos entregar relatório pronto, não, mas ele tem que usar o painel porque aumenta a cultura analítica, então a gente fica nessa briga, mas a gente tem que olhar para o ponto onde que a gente está, né? Então, naquela época, quem sabe esses relatórios mais prontinhos, já com as análises feitas, teria feito mais sentido, né, para o nosso usuário daquela época. Então seriam alguns desafios que a gente identificou aí no meio dessa jornada. A gente está agora com o curso de Data Literacy, né, que é a literacia de dados, está fazendo formação para o pessoal produzir seus próprios painéis, né, então que as promotorias consigam fazer a partir de dados municipais, né, fazer suas análises na própria promotoria, né, com a nossa ajuda, obviamente, com a nossa mentoria. Então, para onde que nós queremos ir, né? Qual é o nosso... Opa, quase caí aqui.
para onde que a gente quer ir e quais são os nossos desafios, né? Eu vi os desafios do Impacta, e eu até estava comentando antes de a gente entrar aqui, que os desafios do Impacta são os desafios do MP brasileiro, assim. Tudo que está ali, eu acredito, eu tenho certeza, eu falo pelo MP de Santa Catarina, são desafios do Ministério Público de Santa Catarina também, né? Eu acho que a utilização de dados, entregar inteligência, tudo que está lá elencado, são 9 desafios, se eu não me engano. Então, tenho certeza que tem tudo a ver, que são os desafios que a gente está vendo para frente. Como vocês viram, a gente tem uma análise mais descritiva e a gente quer agora ir para uma análise preditiva e prescritiva para o que o promotor poderia fazer, ajudar essa atuação dele lá na ponta, que às vezes o cara está até aqui de trabalho e ele vai ter que fazer uma análise ainda. Não, então vamos, o futuro vai ser mais ou menos isso aqui e tu deve agir dessa forma. Poderia agir, ou uma sugestão de ação, né? A gente está também buscando o desafio de processamento e linguagem natural, que é um baita desafio para a gente, porque nosso processo é um processo digitalizado, né? Não sei se vocês têm conhecimento. O nosso processo só foi digitalizado, né? O processo hoje do Ministério Público, do Judiciário, enfim, ele tá lá, como se fosse uma folha de PDF, é a mesma estrutura, né? Então a gente precisa tirar informação desse papelzinho, desse PDF lá. É uma coisa que a gente tem como desafio. Até a gente tem um projeto agora com a USP aqui, né, de uma estudante que está fazendo uma tentativa de descobrir a resolutividade do Ministério Público no âmbito da moralidade administrativa, que é de corrupção, como a gente atua contra a corrupção, e a partir desse processamento de linguagem natural. Então, é um desafio que a gente tem essa falta de mão de obra dentro do MP, né, de ter esses profissionais capacitados para fazer isso, então a gente está nesse movimento aí de estudo com a USP, então acho que até de inovação aberta, eu acho que vai ser... A gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa, acho que, a ajuda externa para resolver esses nossos problemas, né. E também, como eu falei ali, a automatização de rotinas, porque às vezes o promotor está tão assoberbado de coisinha pouca para fazer, digamos, até é um dos desafios do Impacta, né. Tem lá, sei lá quantas mil denúncias sobre um assunto que já foi resolvido, digamos assim. Só que o promotor precisa analisar cada uma daquelas e dizer que não faz sentido ou que já foi resolvido, né. Então, será que não poderia ter uma forma de resolver isso automaticamente, de dar já uma sugestão de despacho para indeferir e acabar com aquela história, para que o promotor possa, de fato, estar se preocupando com assuntos macros, né? Tipo, de estar lá resolvendo um problema de desmatamento, ao invés de estar sei lá, de problema de desmatamento de toda a cidade, ao invés de estar resolvendo o problema de uma árvore que foi derrubada, né? Como é que a gente trabalha com isso? Para a gente dar espaço para o promotor de justiça, para a promotora de justiça, poder trabalhar mais estrategicamente. Se não for dessa forma, acho que a gente pode dar todas as ferramentas para eles, vão dizer assim, ó, eu estou ocupado fazendo o basicão, né? Então a gente tem que ter essa resolução lá primeiro, eu acho, às vezes eu penso muito nisso, né, de ajudar esse promotor lá na ponta. Pessoal, mais ou menos essa era a minha ideia. Eu não sei se eu falei muito rápido aqui, infelizmente eu não contei meus minutos. Como é que tá aí, Débora? Deu 20 minutos ou me passei? Tá ótimo, você trouxe tantos assuntos relevantes para a nossa discussão, né, para os insights aí do programa, então foi muito bem. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Só deixa eu agradecer então, pessoal. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês. Então, a minha equipe, a equipe da Gerência em Cidades e Inovação aqui no Ministério Público fica à disposição. Se vocês quiserem trocar uma ideia, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os outros projetos, dê uma fuçada no nosso site lá para ver o que a gente anda fazendo. Então, Rodrigo, Fernando, Pablo, Liliana, Alexandre, Patrick e Daniel estão todos à disposição, né, no e-mail que está ali embaixo. Então, uma boa tarde para todo mundo. Fica à disposição. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou por aqui. Legal, Rodrigo. E você tocou em assuntos bem importantes para nós, né? Um desses assuntos é a complementariedade
né, dos desafios, o quanto eles se assemelham entre os MPs, né, os desafios Sim. que são hoje do MPSC, também do RJ e de outros estados, e é por isso que vale a pena também a gente ouvir mais sobre o Impacta, que é onde a gente tem a oportunidade de resolver esses desafios e criar soluções para esses desafios junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Semente também, que vai estar dando consultorias, mentorias, feedbacks para as startups ao longo de todo o processo. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre o Impacta, Júlia. Muito bom, Rodrigo. Excelente. É muito legal, né? Ter várias coisas aqui para comentar. Acho que tem bastante coisa que a gente pode relacionar com o Impacta. Vou compartilhar aqui minha tela, ver se vai. Não, peraí. Foi? Tá aparecendo? Não. Ah, não tem problema, então. Eu vou falando, então. Então, o Impacta, ele é o Programa de Inovação Aberta do MP. Ele foi idealizado pelo laboratório, né, como a gente estava falando antes, junto com... E está tendo apoio técnico da Semente, né, para sua execução. Então, a gente está no momento atual nas inscrições, até o dia 2 de novembro. Então, inscrevam-se, participem. Estamos procurando empreendedores, equipes, startups e empresas que possam trazer soluções para algum dos nossos 9 desafios. A gente tem 3 desafios na incubação, que são os tiros na lua, que são desafios mais complexos, que vão exigir mais trabalho, mais criatividade, talvez, também nas suas resoluções. E a gente também tem 6 desafios no módulo de aceleração, que é o módulo que inicia logo em seguida. O módulo de incubação ele tem 4 semanas de duração, vão ser até 10 startups, e elas podem tanto seguir para aceleração quanto serem já contratadas. E na aceleração a gente vai ter 4 meses e meio de atividades, com até 12 startups, mais aquelas que forem da incubação para aceleração. Durante esse processo todo, a gente vai ter uma série de benefícios. Então, inclusive, uma das coisas que o Rodrigo falou, né, sobre o acesso aos dados, essa questão de mentoria, né? A gente acredita muito que os participantes eles precisam estar trabalhando com quem vivencia o problema diariamente, né? E aí, essa construção dessa solução, ela só faz sentido se ela tiver esse feedback, se ela tiver essa construção conjunta, né? Porque exatamente não adianta chegar com uma solução para quem está atuando lá na ponta ou quem está atuando na administração e dizer, usa aí. Nesse momento, às vezes não faz sentido, especialmente se são problemas muito complexos. Construir conjuntamente abre esse espaço para a gente entender o que faz sentido, o que não faz, especialmente para tecnologias mais complexas, né? Então, realmente, a gente acredita muito nessa questão de construir em conjunto. Então, o Inova, nos seus projetos, nos Impacta especificamente, né, a gente acredita que a inovação aberta é esse espaço muito interessante para a gente fazer essa construção conjunta. Outra questão, que até o Rodrigo falou também, que é a questão que esses desafios, eles não são desafios únicos do MP do Rio de Janeiro, né? Eles estão também de outros MPs, até de outros órgãos de controle ou de outros órgãos públicos de modo geral. Então, um dos benefícios do programa é que a empresa, a startup, a gente não fica com a propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela segue com as equipes, as startups. Então, essas soluções elas podem ser vendidas para outros MPs que têm o mesmo problemas e dificuldades. Então, acho que isso é um benefício super importante, né? E durante essas mentorias, a gente também vai contar com o apoio da Semente em treinamentos especializados para as startups que forem participar. E, além disso, também a gente vai ter essa questão do acesso seguro aos dados, né? O Rodrigo falou sobre todo esse trabalho super interessante que o MP de Santa Catarina está fazendo com o uso de dados. A gente, no MP do Rio, a gente também tem trabalhado nos últimos anos bastante essa questão de dados e acreditamos que as soluções vão ser melhores se elas tiverem esse acesso seguro e essa construção baseada em dados também, né? Então, é um dos benefícios, porque são dados que não necessariamente, né, são muito acessíveis de modo geral, as pessoas
talvez não tenham muita ideia de como resolver esses problemas, então esse acesso aos dados vai ser super importante para pensar essas soluções. Então é isso, sim, de modo geral. A gente está com essas inscrições até 2 de novembro. Inscrevam-se, aproveitem o feriadão. O módulo de incubação ele vai começar no final de novembro e o de aceleração ele começa em janeiro. Então, no nosso Instagram, que a Débora já jogou aí, que é o Inova_MPJ, tem bastante informação sobre os desafios. No nosso site também tem vídeos com promotores e servidores falando sobre os desafios, o que a gente espera das soluções. Então tem bastante material para quem quiser se aventurar e esteja um pouco em dúvida. E também estamos abertos, né, sempre para resolver ou responder as dúvidas que forem surgindo de quem quiser se inscrever. Era isso. Queria agradecer de novo, Rodrigo, foi muito interessante. Aprendi bastante, várias ideias, várias soluções muito legais que vocês estão fazendo no MP de Santa Catarina. Obrigado, Júlia. Então a gente está à disposição também, assim, a gente fica, né, o MP de Santa Catarina foi completamente à disposição aí para o pessoal e para vocês, né, o que quiserem conhecer, estamos aqui. Obrigada, Rodrigo, Júlia e todo o pessoal que está acompanhando a gente aí no YouTube. Acompanhem também as outras gravações, nossos encontros sobre o Antena. Tivemos 5 encontros e vão estar disponíveis no canal da Semente Negócios. É isso, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.